Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno Guimarães, sou sócio proprietário da firma BGI Advogados Associados e hoje nós trataremos sobre prazos processuais, né? Mais especificamente prazos processuais civis na legislação brasileira. Para quem é alheio, né, ao direito processual, para quem é simplesmente um amante da legislação, ou simplesmente é um curioso que está assistindo aqui um vídeo por acaso, né, prazo, né, processual tem o mesmo conceito de qualquer outro tipo de prazo. A diferença é que está atrelada a um processo, a um procedimento específico, nesse caso, de âmbito judicial. O prazo processual civil brasileiro, ele exclui-se o dia do começo, inclui-se o dia do fim. E podemos ter alguns tipos de prazos diferentes. Temos, por exemplo, prazos legais, prazos judiciais, né? Temos também efeitos sobre os prazos que, por exemplo, suspendem-se e interrompem-se. E a gente pode trabalhar cada um deles, né? A finalidade do prazo é justamente garantir uma ordem, uma relativa ordem ao processo. Pois há um jargão popular, né, referentes, de que o advogado não vive sem prazo. Então, mesmo para tarefas do cotidiano, por exemplo, levar o carro para lavar, o advogado só faz com prazo, né? Então, o prazo fatal para um determinado ato, né, lavar o carro, por exemplo, é a sexta-feira. Então, o advogado só vai lavar o carro na medida sexta-feira. É um jargão popular, eu discordo, porque existem muitos profissionais que, assim como eu, exercem os prazos antes mesmo dos mesmos serem exauridos, né, chegarem ao fim. Então, vamos lá. Os prazos mais comuns dentro do processo civil brasileiro são prazos de 15 dias. São poucas as manifestações aí, legais pelo menos, que a parte ela tem menos que 15 dias para estar se manifestando. Então, nós podemos mencionar aí alguns tipos de prazo. Primeiramente, os prazos legais, que são aqueles prazos estabelecidos pela legislação. Por exemplo, o prazo para apresentar uma contestação no prazo de 15 dias. O prazo para apresentar apelação, recurso de agravamento também no prazo de 15 dias. Então, nós temos aí dois prazos, que são três, na verdade, foram mencionados, três prazos de âmbitos legais. E também temos prazos de âmbitos judiciais, eventualmente para cumprir algum ato ordinatório, por exemplo, juntada de documento ou complementação de custas, que geralmente seriam atos aí do relator ou de um juiz, podendo especificar provas, enfim, prazo de 5, 10, 15, 30 dias, quanto o juiz achar viável, né, ou apropriado para aquele tipo de procedimento. Há ainda os prazos convencionais. Por exemplo, existe hoje no processo civil brasileiro, sobretudo com o advento do Código de Processo Civil de 2015, o que a gente chama de negócio civil processual. Então, num negócio jurídico processual, né, as partes podem estipular alteração nos prazos que terão efeito, né, sobre determinados atos. Por exemplo, foi estipulado entre parte A e parte B que o prazo para apresentação de um recurso de apelação, quando o advento de uma sentença, né, quando a prolação de uma sentença, será de 20 dias e não de 15, ou será de 10 dias ao invés de 15 também. Então podemos especificar, né, que os prazos convencionais diante de um negócio jurídico processual, por exemplo, eles são válidos e fazem, querendo ou não, lei entre as partes. Vamos lá. Como eu disse, né, os prazos processuais eles seguem de uma determinada forma e no Código de Processo Civil, particularmente, eles começam excluindo o dia do começo, incluindo-se o dia do final. Então, não contabiliza-se, por exemplo, o dia de hoje, mas somente o dia de amanhã. E conta-se, né, para fim do prazo, o último dia. Na minha visão, o prazo ele tende, né, um papel de suma importância, já visto que ele está atrelado ao Instituto da Preclusão. O Instituto da Preclusão a gente vai tratar em outra oportunidade. É um instituto que ele visa dar segurança jurídica para o ordenamento jurídico brasileiro. O que seria o ordenamento jurídico brasileiro? Seria um conjunto de leis, normas, que regem todo o procedimento processual no nosso país. Temos algumas subespécies, né, subcategorias. Então temos a preclusão consumativa, a preclusão temporal, a preclusão lógica, a preclusão elástica e a preclusão temporal. A preclusão temporal é aquele término, né, ou aquele fim do direito processual para cumprir determinado ato. Então, a preclusão temporal ela visa dizer o seguinte: olha, o teu prazo era até ontem, se tu não fez, eu não posso fazer nada por ti. Haja vista que o Instituto da Preclusão ele tende a dar segurança jurídica, de modo a impedir que os atos, né, do processo se eternizem ou se prolonguem por um tempo, justamente para evitar que isso vá de encontro, né, ao princípio da celeridade e da economia processual. Então,
Mais uma vez, os prazos no direito processual do civil brasileiro, eles contam-se, né, em dias úteis, excluindo-se o dia do começo, incluindo-se o dia do final. E o papel do prazo visa justamente dar uma segurança jurídica através do Instituto da Preclusão, que é um instituto o qual visa assegurar também, de novo, como disse, a segurança jurídica por meio das suas subespécies. Então, um aparato geral, né, os prazos são isso, o instituto, na minha visão, de segurança jurídica, tanto para aquele que busca o direito como autor, como aquele que está pleiteando, que está na parte defensiva, como réu ou requerido, e por hoje é só, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tiverem acerca de prazo, fique à vontade, né, para a gente estar conversando, deixe nos comentários uma dúvida que vocês eventualmente tenham, que a gente possa, né, juntos estar explorando uma saída ou sanando a eventual dúvida. Meu nome é Bruno Guimarães e a gente vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!